Tudo bem com vocês? Estamos prontos? Pois bem, então nós vamos começar hoje uma nova exposição. Nós concluímos, pela graça de Deus, a exposição de Romanos, e hoje vamos começar a exposição das duas cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro. E eu peço a você que abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos fazer uma introdução. Nós não vamos fazer uma exposição, mas vamos fazer uma introdução a esta primeira carta de Pedro. E peço que você abra, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Os dois primeiros versículos. Por gentileza, abra aí. Todo mundo com a Bíblia aberta? Ok? Está escrito o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão, ou que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pois bem, queridos, então vamos examinar hoje uma introdução a esta carta. A carta de Pedro, ou as duas cartas de Pedro, são chamadas de cartas católicas. A palavra católica, acho que todos vocês sabem, que significa universal. Então são cartas universais, diferentes das cartas de Paulo. Paulo escreveu suas cartas a igrejas específicas ou a pessoas específicas. Então ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para as igrejas da Galácia do Sul, que ele fez na primeira viagem missionária, ele escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos, para a igreja de Tessalônica, e ele escreve para pessoas específicas, para Timóteo, para Tito e para Filemon. Porém, as cartas de Pedro são cartas endereçadas a várias pessoas, não especificamente fulano ou beltrano ou ciclano, mas para diferentes pessoas. Então nós chamamos essas cartas de cartas universais ou cartas católicas. Se você perceber, esta carta de Pedro, primeira carta, é uma espécie de tratado doutrinário acerca da fé cristã e da conduta cristã. Pedro dá o conteúdo do Evangelho e diz assim nesta carta: agora você, em virtude do que você recebeu, você deve viver dessa e dessa e dessa maneira. É sempre assim as cartas bíblicas. Primeiro tem doutrina, depois tem ética. Primeiro tem doutrina, depois tem aplicação para a vida. É claro que Pedro diverge um pouquinho de Paulo, porque Paulo é mais pedagógico nesse sentido. Paulo tem o cuidado de dar uma seção doutrinária bem específica, para a segunda parte dar uma parte prática bem específica. Pedro vai misturando essas duas coisas. Ao mesmo tempo que trata da doutrina, ele já entra com a aplicação da doutrina. Tá bom? Bom, dito isso, eu gostaria que então nós fizéssemos algumas considerações introdutórias. Primeiro, quem é o autor da carta? Quem é o autor desta carta? É claro que o próprio texto está dizendo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Por que esses documentos antigos não são como os nossos hoje, onde você só assina no final do documento e não no começo do documento? Via de regra, hoje quando você vai mandar uma carta, você dirige ao fulano de tal, dá todo o conteúdo, e lá no finalzinho você escreve seu nome, não é isso? Nós usamos hoje. Naquela época não era assim. Por que não era assim? Primeiro você coloca o seu nome, antes de colocar o destinatário. Primeiro o remetente, para depois o destinatário. Porque os livros não eram como os nossos. Eram rolos. Então, para que a pessoa não tivesse que desenrolar todo aquele longo documento para saber quem mandou, logo no começo já vem o nome da pessoa que está mandando e para quem está mandando. Depois vem o conteúdo. Então é por isso.
A primeira carta de Pedro foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser validado no cânon. Então, é o primeiro livro a ser aceito no cânon como um livro inspirado. O testemunho dos pais da igreja foi unânime de que Pedro escreveu essa carta. O testemunho dos reformadores foi unânime de que Pedro de fato escreveu essa carta. Todos os eruditos bíblicos conservadores foram unânimes em afirmar que Pedro foi quem escreveu essa carta. A dúvida só vem no século XIX por parte dos críticos liberais, que mais tarde eu vou dizer por que eles colocaram em xeque se foi Pedro mesmo que escreveu essa carta, e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês por quê, com mais detalhes, e já vou só adiantar. É que 1 de Pedro é o melhor grego de todo o Novo Testamento. Então os críticos dizem, mas Pedro era um camarada iletrado, e como é que ele escreveu uma carta ainda com o grego mais refinado? Então questionam a autoria de Pedro, e nós vamos dizer por que essa análise não está apoiada. No contexto imediato, internamente do próprio livro e também do seu contexto geral. Bom, quem foi esse Pedro? Vamos fazer apenas um resuminho de quem foi Pedro? Pedro era filho de João, irmão de André. Pedro nasceu em Betsaida. Betsaida é uma cidadezinha que ficava ao redor do mar da Galileia. Pedro era casado. Pedro foi morar, depois de casado, em Cafarnaum, que foi a mesma cidade que Jesus adotou como sua cidade, quartel-general do seu ministério. Pedro era um empresário de pesca, sócio, juntamente com André, dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Pedro foi mais tarde escolhido como apóstolo de Jesus Cristo e o líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Pedro foi um homem líder, porém de temperamento muito turbulento, porque Pedro era um camarada de altos e baixos, de avanços e recuos, um homem que falava sem pensar, que tomava decisões arrojadas, mas sem a devida reflexão, mas um homem poderosamente usado por Deus, né? Um homem transformado por Jesus Cristo. E é muito importante que se diga que hoje quase 1 bilhão de pessoas pensam que Pedro recebeu de Jesus um primado, que Pedro foi o primeiro papa da igreja e que os papas atuais são sucessores de Pedro. Embora nós entendamos que Pedro foi um homem de Deus, que foi um apóstolo, que foi líder no colégio apostólico, nós não cremos, à luz da Escritura, que Pedro recebesse um primado, que Pedro fosse o primeiro papa, de forma nenhuma, e eu vou lhes dar razões bíblicas para isso. Primeiro, porque os dois textos que se usam para fundamentar o primado de Pedro não têm base bíblica nenhuma. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que aqueles que acham que Pedro recebeu um primado, pensam que a pedra aí sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. Mas não é isso que está no texto, por duas razões. Primeiro, a palavra Pedro e a palavra pedra são palavras muito próximas. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é Pedro, não é pedra que se deriva de Pedro, mas é Pedro que se deriva de pedra. A palavra Petros é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é rocha inabalável. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, tirado de um maciço rochoso, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Além do mais, tem um pronome substantivo, esta e essa. Eu também te digo que sobre esta Petra e não sobre essa Petra. Se Jesus estivesse dizendo que Pedro seria pedra, ele diria, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta
Petra eu edificarei a minha igreja. É claro que o Pedro entendeu que Jesus era pedra, primeiro sermão dele em Jerusalém, ele disse claramente isso: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a principal pedra de esquina, a pedra fundamental. Depois, na sua primeira carta, vamos ver no capítulo 2, que ele diz que todos nós somos pedras vivas do santuário, mas Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra fundamental. E isso entendeu Paulo em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, a Bíblia não ensina o primário de Pedro. Mas talvez você pergunte assim: pastor, mas eu já aprendi na escola, já li tantos livros e vou a Roma de vez em quando, e eu já escutei lá da história dos papas, você vai andar lá, vim de lá essa semana, nas catacumbas de Roma, e tem tantos papas lá que foram sepultados e etc. Como é que funciona isso? E é muito simples de entender. Aconteceu que no ano 800 aproximadamente, foi forjado um documento na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro. E esse documento teve um propósito, é de recuar a historicidade do papado a Pedro. Porque o papado, historicamente, só começou no ano 607, quando Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. E só a partir daí começa, então, a instituição do papado. Mas esse documento que foi forjado na França, que Rui Barbosa, no livro O Papa e o Concílio, diz que foi o maior embuste literário da humanidade, tenta dar legitimidade ao papado, recuando o papado 6 séculos até Pedro, o que não tem base bíblica nenhuma, nem histórica nenhuma. Então, esse Pedro, ele foi um apóstolo, mas não foi papa. Não foi papa, ele não teve primado nem na igreja de Jerusalém, nem na igreja de Roma. Bom, você faz uma outra pergunta agora, mas deixa eu dizer a liderança de Pedro, um dado importante para vocês. Por exemplo, o nome de Paulo é citado no Novo Testamento 162 vezes, o nome de Paulo. Juntando todos os demais apóstolos, fora Paulo, todos os outros juntos são citados apenas 142 vezes no Novo Testamento. A palavra Pedro, o nome de Pedro é citado no Novo Testamento 210 vezes. Isso revela que Pedro, de fato, foi um grande líder. Mas isso não significa que ele foi papa. Está claro isso para vocês? Ok. Para quem Pedro escreveu? Então vamos ver se foi uma carta católica. Pedro diz claramente aí. Versículo 1, olha aí comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Note que ele está citando 5 lugares. Todos esses lugares citados aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ficavam na província da Ásia Menor, que hoje fica todas elas na Turquia. Agora preste atenção numa coisa, muito bonita. Pergunto a vocês, onde Paulo fez a primeira viagem missionária? Onde? Que província ele visitou? A província da Galácia. Da Galácia. A província da Galácia ficava onde? Na Ásia Menor. Qual região da província da Galácia Paulo plantou igrejas? Na Galácia do Sul. Antioquia da Pisídia, Icônia, Derbe e Listra. Essas regiões citadas aqui ficavam na Galácia do Norte, na Galácia do Leste, na Galácia do Oeste. Ou seja, Pedro está mandando uma carta para aquela região da Ásia Menor que Paulo não tinha visitado, que Paulo não tinha alcançado na primeira viagem missionária. Pedro está endereçando esta carta para irmãos que não foram alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, porque ele alcançou a Galácia do Sul, e agora esses irmãos vivem na região leste, na região oeste e na região norte. Agora, notem comigo, por favor, que Pedro vai usar 3 termos para descrever esses irmãos. Quais são os 3 termos que você encontra aí, por gentileza, no texto? Versículo 1. Eleitos, forasteiros, de quê? Dispersão.
Então vamos entender isso aqui. Primeiro, Pedro chama aqui de forasteiros. O que é um forasteiro? Quem pode me ajudar? O que é um forasteiro? Hã? Eu não estou escutando. A pessoa que está fora da sua terra. É um peregrino. É um estrangeiro. A palavra grega, a palavra paroikos, é aquele que está numa casa, mas não é dono da casa. Por exemplo, você que viaja, você se hospeda num hotel. Naquele momento que você está lá no hotel, você é o dono daquele quarto. Mas você acabou sua diária, você não manda mais naquele quarto, você tem que ir embora. Aquele quarto não é seu, aquela casa não é sua, é um paroikos. É diferente do dono da casa. Por exemplo, quando Paulo ora lá em Efésios 3, para que Cristo habite no vosso coração, a palavra não é paroikos, a palavra é residente permanente. Você é o dono da casa, você tem as chaves da casa, você tem os documentos da casa, você faz reforma na casa, você joga os móveis da casa para cá, você joga os móveis da casa para lá, você joga os móveis para fora da casa, você é dono. Não é o termo aqui. Aqui nós somos o quê? Peregrinos. Segundo Hebreus, aqui nós não temos cidade permanente. Aqui você caminha sobre uma ponte. E não é prudente você construir casa em cima de uma ponte. Numa ponte você está o quê? De passagem. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo para esses irmãos é o seguinte: vocês são forasteiros, vocês não têm cidade permanente, vocês estão pelo mundo afora, aqui não é a casa permanente de vocês. Bom, segunda palavra que ele vai usar é a palavra diáspora. O que significa a palavra diáspora? Dispersão. Por que ele diz isso? O que está por trás aqui? Pedro está escrevendo esta carta para crentes que estão debaixo de perseguição, que tiveram que fugir da sua casa, da sua cidade, largando para trás seus bens, suas propriedades, seus relacionamentos, e estão perambulando pelo mundo, caminhando debaixo de perseguição, mas salvos, mas crentes, mas perseguidos, mas difamados, passando por tribulações as mais diversas, passando pelo fogo da prova. E Pedro escreve esta carta para encorajar esses crentes a ficarem firmes na graça, apesar do sofrimento. Lembram de Atos 8,4? O que está escrito lá em Atos 8,4? Que a perseguição veio por causa do martírio de Estevão, e exceto os apóstolos, todos foram dispersos. E ao mesmo tempo que todos foram dispersos, eles iam pregando a palavra de Deus. É para esse tipo de gente que Pedro está endereçando a sua carta, para crentes que estão dispersos. Porém, como é que ele descreve esses irmãos ainda mais? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Agora preste atenção. Porque tem muita gente que pensa: eu sou um eleito de Deus, estufa o peito, eu sou um eleito de Deus. Então, se eu sou um eleito de Deus, eu sou filho do rei e ninguém bota a mão em mim. Eu sou cabeça e não cauda. Ninguém me machuca, ninguém me atinge, ninguém me toca. Exatamente isso. O fato de você ser um eleito de Deus significa que você está seguro, no sentido de que ninguém arranca você das mãos de Jesus. Isso é verdade. Ninguém arranca você das mãos de Jesus. Mas o fato de você ser um eleito de Deus não significa que você não sofra injustiça nesse mundo. Que não venha uma perseguição sobre a igreja e você perca sua liberdade, seus bens, sua casa. Isso está acontecendo no mundo hoje ainda? Tá, irmãos. Tem muitos irmãos nossos que estão hoje sendo presos, muitos irmãos nossos hoje que estão sendo torturados, muitos irmãos nossos que hoje estão sendo martirizados. Você pensa que Deus gosta mais de você do que deles? Não, não. O que Pedro está dizendo é que esse grupo para quem ele está escrevendo essa carta, eles são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus para a salvação.
Sua salvação está segura e garantida, mas é gente que está dispersa, é gente que não tem residência permanente, é gente que está aí caminhando pela vida, debaixo de perseguição e sendo difamada, mas gente salva pela graça. Pois bem, dito isto, vamos entender uma outra coisa nessa carta. Que data Pedro escreveu essa carta? Que data? 64? Talvez, possivelmente. Como é que nós poderíamos orientar a data que Pedro escreveu essa carta? Bom, primeiramente vamos pensar numa coisa. Antes da data, vamos costurar essas duas coisas juntas. Quando e de onde ele escreveu? Bom, fica evidente lá em 1 de Pedro 5, versículo 13, dá uma olhadinha lá, 5:13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então Paulo escreve essa carta de onde? Babilônia. Agora vem a pergunta, que Babilônia? Que Babilônia? Haviam na época de Pedro 3 Babilônias. Uma ficava no Egito, outra ficava no Oriente, outra era um título da cidade de Roma. Por quê? Você se lembra que quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu debaixo da perseguição de Domiciano. E ele escreve o livro de Apocalipse para mandar para as igrejas e escreve em termos de códigos, de símbolos, porque a igreja está perseguida. E ele chama Roma a grande Babilônia, a grande meretriz. Então, alguns estudiosos, e eu hoje estou inclinado a crer que seria a melhor proposta, que esta Babilônia, Calvino pensava que era a Babilônia do Oriente, mas que esta Babilônia da qual ele escreve essa carta seja Roma. E ele escreve Babilônia por códigos, como João escreveu Apocalipse, chamando Roma de a grande meretriz ou a grande Babilônia. Se ele escreveu de Roma, e nós não podemos afirmar isso categoricamente, quando ele escreveu? Bom, nós podemos chegar a algumas conclusões. Porque o catolicismo romano ensina que Pedro foi o Papa de Roma, o primaz de Roma, e que viveu em Roma dos anos 42 a 67, época do seu martírio. Porém, nós temos algumas evidências muito lógicas e coerentes e consistentes que Pedro não estava em Roma nesse período. Por que não? Vejamos. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, de caminho para Jerusalém, ele escreve a sua carta aos romanos. Lembram disso? E na última parte da carta aos romanos, no capítulo 16, Paulo faz a mais longa lista de saudações de todas as suas epístolas. Ele faz 28 citações de pessoas que viviam em Roma. Se Pedro fosse bispo de Roma, ou Papa de Roma, e Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, e não saúda o seu líder maior, Paulo seria acusado de ser uma pessoa descortês com seu colega de apostolado. Por que não cita Pedro? Muito provavelmente porque Pedro não estava lá. Segunda razão, quando Paulo estava preso em Roma, na primeira prisão, anos 61 e 62, Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, de Roma. E ele fala de saudações de pessoas que estavam com ele em Roma, para as igrejas, e não cita Pedro nenhuma vez. Por que não? Se ele está debaixo do primado de Pedro em Roma, e ele não cita Pedro, seria uma deselegância de Paulo. Por que ele não cita Pedro? Porque muito provavelmente Pedro não estava lá. Então,
nós podemos concluir que Pedro escreveu essa carta, se de Roma foi, entre os anos 63, que foi um ano depois que Paulo sai da primeira prisão, e os anos 67, onde diz a tradição que ele foi condenado à morte e crucificado. Então eu quero crer com vocês que Paulo escreveu esta carta de Roma por volta dos anos 63, 64, no máximo até 67, quando ele foi martirizado. Eu quero crer que a data que o irmão mencionou, 64, que foi o ano do incêndio de Roma, o ano do começo da perseguição, seja uma data bem aproximada e bem provável. Talvez 64, 65, porque é um ano do fogo da perseguição, e ele cita o fogo da perseguição nessa carta, então deve ser por volta desse período, tá bom? Está claro até aqui, gente? Está claro até aqui? Então vamos olhar agora as características especiais dessa carta. Primeiro, a carta 1 de Pedro tem o melhor grego do Novo Testamento. E aí vem a crítica. Bom, se Pedro era um homem letrado, e se Pedro escreveu a carta no grego mais refinado, alguém diz, bom, mas então não deve ter sido Pedro. Vamos examinar algumas coisas aqui para tirar essa dúvida. Primeiro, onde Pedro morava? Onde Pedro morava? Que cidade ele nasceu? Betsaida. Onde ficava Betsaida? Na Galileia. O que era a Galileia? Era a região norte da Palestina. Se você ver, Galileia estava cercada de nações gentílicas. A Galileia foi a região mais influenciada pelo helenismo. O que é helenismo? A cultura grega. Desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, que ele espalhou a cultura grega, a língua grega. Então, qual era a cópia da Bíblia do Velho Testamento que lá na Galileia se estava mais acostumada? A Septuaginta. O que era a Septuaginta? A tradução do hebraico para o grego. Então, Pedro vivia na Galileia, a Galileia tinha um fluxo imenso de gente que vinha, e a Galileia era a região mais helenizada da Palestina, ele estava acostumado com a língua grega e com a cultura grega. Esse é o primeiro ponto. Então não é de todo improvável que Pedro tinha um bom fluxo com o grego e com a cultura grega para escrever num bom grego. Segundo argumento que nós poderíamos usar, confira comigo no capítulo 5, versículo 12, que Pedro escreve essa carta a duas mãos. Você pode ler comigo 12? Vamos juntos? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmados. Então, Pedro escreve a sua carta primeira em parceria com quem? Silvano. Quem é esse Silvano? Esse Silvano aqui é o mesmo Silas, que foi parceiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Ele era profeta da igreja de Jerusalém. Ele era cidadão romano. Era um homem culto. E Silvano foi quem escreveu esta carta juntamente com Pedro. Então você começa a perceber que a acusação de que não pode ter sido Pedro porque tem um grego de boa qualidade, já também se afasta da realidade pelo fato de Pedro estar do lado de um erudito que escreve com ele esta epístola. Mas nós teríamos uma terceira razão que para mim é mais eloquente, e a razão é esta: o mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever, também o capacitou a escrevê-la com um estilo refinado. Ou vocês têm alguma dúvida de que isso é possível? Então, digo a vocês que esta crítica de que não foi Pedro que escreveu porque tem um bom grego, não tem fundamentação nem interna nem externamente. Segunda característica da carta: a carta destaca a chegada de um grande sofrimento. Se você quer escolher de todos os livros do Novo Testamento,
um livro que enfatiza com eloquência, sofrimento, vitória no sofrimento, escolha 1 de Pedro. Escolha 1 de Pedro. Então vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Com a Bíblia aberta aí comigo. Capítulo 1, versículo 6. Pedro. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, o quê? Por várias provações. A palavra várias aí é uma palavra linda. Para mim, uma das palavras mais bonitas do grego. Aí a palavra várias é a palavra poikilos. Poikilos é a palavra grega de onde vem a nossa palavra policromática. Policromática. Sabe o que ele está dizendo? Que nós temos provações de diversas cores, de diversos matizes. Você tem provação leve, rosa claro, você tem provação rosa choque, você tem provação rubro vermelho, você tem provação cinza, você tem provação tenebrosa. Mas sabe o que é maravilhoso? Corre comigo lá para o capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que significa a palavra multiforme aí? Poikilos. Várias e multiforme é a mesma palavra grega, poikilos. Sabe o que Pedro está dizendo para nós? Para cada cor de provação que você tem, a graça tem a mesma cor para assistir você. Não tem prova, leve ou pesada, que você enfrente, que a graça de Deus não seja suficiente para assistir você e dar vitória a você. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. Mas mais, olha aí comigo capítulo 1, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ele está falando aqui do fogo da perseguição. E talvez esteja na memória de Pedro que ocorreu em Roma no ano 64, que foi o incêndio de Roma. O fogaréu que queimou a cidade de Roma é o fogaréu da perseguição que se alastrou sobre a igreja. E ele está falando que o povo está sofrendo um fogo de perseguição. Mas esse fogo da perseguição não destrói o crente, só destrói as escórias, tornando os crentes mais puros, mais nobres, mais belos aos olhos de Deus. É o fogo do cadinho. Terceiro lugar, olha aí o problema que estão enfrentando de difamação, capítulo 2, versículos 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção nisso. E eu quero concordar com o irmão que citou a data de 64. Qual foi a acusação que veio sobre os crentes depois de 17 de julho, de 17 a 24 de julho, que foi o incêndio na cidade de Roma? Qual foi a acusação? Fizeram o quê? Eles que puseram fogo em Roma. Então, além de você perder sua casa, além de você perder sua propriedade, além de você ter que sair da sua casa e perambular pelo mundo, você recebe ainda o quê? Uma difamação. Qual a difamação? Falando contra vós outros que vocês são o quê? Malfeitores, criminosos, bandidos. Não foi essa a acusação que fizeram a Paulo? Está lá escrito na segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreve para Timóteo o seguinte: ô Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então esses crentes estão perseguidos e difamados, de criminosos, de malfeitores, de serem incendiários de Roma. Paulo escreve para eles, nesse fogo ardente da perseguição. Agora, que mais? Olha capítulo 4, versículo 12, por favor. Vamos ler juntos 4:12? Vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente,
que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha o versículo 16 comigo, 4,16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Finalmente, dá uma olhadinha no 5,9. Vamos lá? Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, note você que não é uma perseguição localizada, é uma perseguição generalizada. Bom, se você está passando por luta, não pense que você é exceção, não. Ao redor do mundo tem irmãos seus que estão sofrendo as mesmas provações. É para essa gente que Pedro está escrevendo. Mas olhe bem uma coisa. Você, na linguagem de Pedro, deve estar pronto a sofrer. Olha o capítulo 3, versículo 14. Vamos lá? 3,14, vamos juntos? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ô gente, não é brincadeira não, você ser arrancado da sua casa, arrancado da sua propriedade, arrancado da sua família, você perder a liberdade, você está sendo forasteiro andando, sem destino certo, sem cidade certa, e atrás de você vem o fogo da perseguição, atrás de você vem a difamação, você é líder dos incendiários, você é malfeitor. E Paulo diz assim, Pedro diz assim, ó, não fique inquieto não, fica com medo não, fica firme aí, fica firme aí. Aliás, ele diz no 3,15, santificar a Cristo como Senhor no vosso coração, estando pronto para dar razão da esperança que é em vós. Qual é a capacitação do sofrimento? 4,13, vamos ler juntos 4,13? Como é que você enfrenta o sofrimento? Segundo Pedro, vamos lá? 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Só o cristianismo ensina isso, irmãos. Alegria no sofrimento. Só o cristianismo. Mas não é que você é masoquista, que gosta de sofrer. É que você entende que no sofrimento Deus está tendo um propósito maior, que é a glória de Deus e o testemunho do Evangelho. Pois bem, qual a outra ênfase desta carta, além do sofrimento? Ele trata solenemente nesta carta sobre a graça de Deus. É a graça de Deus que assiste a gente. E se você perceber, confira comigo 5,12, ele deixa claro aí para nós qual o propósito dessa carta. Lá no finalzinho, ele diz assim, vos escrevo, 5,12, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela está aí firmes. Então, Pedro está escrevendo sobre o que mesmo? A genuína graça de Deus. Fique firme nela. Não importa o que aconteça com você, firme os seus pés nessa rocha. Essa é a ênfase que Pedro diz nessa carta. Qual outra ênfase que ele vai dar? A doutrina da Trindade. Volta comigo ao capítulo 1. Olha, leia, por gentileza, versos 1 e 2. Vê se você encontra a Trindade aí. No versículo 2. Leia comigo o verso 2, vamos lá? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros sejam multiplicados. Você está vendo a Trindade aqui? O Pai elegendo, o Espírito Santo santificando, e o sangue de Jesus redimindo. Você encontra aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando aqui a sua salvação. O plano é do Pai, a execução é do Filho, a aplicação da redenção
é do Espírito Santo. Essa é a ênfase também que Pedro está trazendo nesta epístola. Mas tem mais. Veja você que Pedro vai destacar de forma muito bonita nesta carta a doutrina de Cristo. Quem é Cristo na primeira de Pedro? Vamos ver. Primeiro, encontramos nesse versículo 2 que é por meio dele que nós somos redimidos, resgatados e salvos, né? Esta é uma verdade gloriosa, sublime, que ele vai nos trazer. Segundo, quem é Cristo para nós? Olha o capítulo 2, versículo 21. Você pode ler o capítulo 2, 21 comigo? Vamos lá? Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então, se você estiver sendo perseguido, passando por tribulação, Pedro está dizendo o seguinte: olha, fica firme, porque Jesus Cristo sofreu como? Como é que ele sofreu? Em vosso lugar, deixando para vocês o quê? Exemplo. O que você deve fazer? Seguir as pegadas dele. Então, quem é Cristo para nós? Cristo é o nosso Redentor. Segundo, Cristo é para nós nosso exemplo. Exemplo em quê? No sofrimento. Exemplo no sofrimento. Terceiro, quem é Cristo para nós? Olha aí, versículo 3,18. Vamos ler juntos 3,18? Pois também Cristo, vamos juntos, todos nós. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, quem é Cristo para você aqui? É aquele que morreu pelos seus pecados. A morte de Cristo, portanto, é uma morte vicária. O que significa vicária? Substitutiva. Ele morreu no seu lugar, ele morreu à sua morte. A morte que você deveria sofrer como punição do seu pecado, que o salário do pecado é a morte, ele morreu por você. Por você. Então, se ele morreu por você e pagou a sua dívida, você que crê nele não deve mais nada. Você está quites com a justiça, quites com a lei. Você está justificado, nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida. Isso é glorioso, porque ele morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Irmãos, preste atenção, se a salvação fosse pelas obras, quando é que a pessoa receberia a salvação? No começo ou no fim? Pergunto, no começo ou no fim? No final, é claro. Porque se fosse no começo, você poderia dar uma tropeçada, dar uma caída, aí perdeu, acabou. Então, só no final. Agora eu pergunto a vocês, quando é que Deus dá a salvação para você? No começo ou no fim? No começo. Isso significa que quando Cristo morreu pelos seus pecados, ele morreu para pagar os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Aí você pergunta assim, pastor, mas e eu não continuo pecando? Sim, continuo pecando. E como é que fica esse pecado? A questão básica é a seguinte: quando Jesus morreu pelos seus pecados, você foi declarado justo lá no tribunal de Deus. Mas quando ele morreu pelos seus pecados, você saiu da posição de réu, condenado à morte, para a posição de filho. Agora você, embora peque, você não perde mais o status de filho. Agora o seu pecado não é um pecado que condena você ao inferno. O seu pecado condena você a perder a comunhão com Deus. E então quando você que é filho de Deus peca, você não tem prazer no pecado mais. Não é assim com você? Se você é crente, se você é salvo, você tem prazer no pecado, eu pergunto? Você peca assim, está pecando, faz uma maluquice, e tranquilo, não estou nem aí. É assim que acontece com o crente? Não. Quando um crente peca, o que acontece no coração dele? Sente tristeza, sente pesar. Ele sabe que ele está errado. E o que ele faz quando ele sabe que ele está errado? Ele confessa e pede perdão.
E o que acontece quando ele confessa e pede perdão? O sangue de Jesus purifica o quê? De todo pecado. Você é perdoado, e você é perdoado, e você é perdoado, e você é perdoado. E você ora, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, só notinha de rodapé. Às vezes eu escuto as pessoas orando o Pai Nosso na igreja, assim, perdoa as nossas dívidas. Não, Deus não perdoa as nossas dívidas, Ele perdoa a nós. Perdoa-nos. Está percebendo a diferença? Deus não está perdoando a dívida, Deus está perdoando você. Então, ao orar o Pai Nosso, preste atenção para você orar igualzinho, está na Bíblia. Perdoa-nos as nossas dívidas, e não perdoa as nossas dívidas. Deus perdoa você. É a você que Ele perdoa, louvado seja Deus. Tá? Então, preste bem atenção, que Pedro está nos ensinando esta gloriosa doutrina aqui, que Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Morreu quantas vezes? Uma única vez, não precisa morrer mais. Quando Cristo morreu, meus irmãos, preste bem atenção nisso aqui, isso é glorioso. Eu fico tão empolgado que eu não vejo o relógio passar, está passando rápido demais. Isso é tão glorioso, você saber que Cristo morreu pelos seus pecados, entender que acabou todo aquele ritual de sacrifícios do judaísmo. Não tem mais matança de cordeiro, não tem mais derramamento de sangue em cima do altar de bronze, não tem mais necessidade de um sacerdote, um sumo sacerdote entrar uma vez por ano lá e fazer uma oblação pelo pecado, não tem mais necessidade de nada disso. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele estava botando um ponto final no judaísmo e fazendo uma transição do judaísmo para o cristianismo, porque o judaísmo era sombra do cristianismo, se cumprindo em Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que outra ênfase nós temos? Cristo não é apenas aquele que morreu pelos nossos pecados, Cristo é o quê? Ele é Senhor. Olha o capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é dono, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é autoridade suprema. Agora preste atenção numa coisa. No século passado, no século XX, criou-se uma teologia muito perigosa, e muitos de vocês mais antigos na fé já escutaram Bill Bright, nos livros dele, fazendo a seguinte ideia, do crente espiritual, depois do crente carnal, depois do crente espiritual. Então, o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. E fizeram até um gráfico. O homem natural é aquele que não tem Cristo de coisa nenhuma na vida dele. Aí tem um círculo. Aí o crente carnal é o Cristo, em vez de Cristo estar no centro da vida dele, é o eu que está no centro da vida dele. O crente espiritual é o crente que Cristo está no centro da vida dele. Aí ele diz assim, o crente carnal é aquele que recebeu Jesus como Salvador, mas ainda não recebeu Jesus como Senhor. Eu pergunto a vocês, isso é possível? Essa teologia é boa? Não. Ninguém é salvo a não ser que creia no Senhor Jesus. Enquanto Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele não é nosso Salvador. Para você ter uma ideia, a palavra Salvador aparece apenas 22 vezes no Novo Testamento. A palavra Senhor aparece 650 vezes no Novo Testamento. A grande ênfase do Novo Testamento é que Jesus é o Senhor. Essa é a ênfase de Pedro. Pois bem, vamos um pouquinho para frente. Qual outra ênfase que ele dá? Ele mostra nesta carta a obra do Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 1, o que ele diz aí? Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Então ele vai tratar da santificação do Espírito Santo na nossa vida.
Quem nos santifica é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Se você perceber, lá no capítulo 4, 14, você pode ler para mim lá comigo? 4, 14? Vamos ler juntos? Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que é ser injuriado, gente? Hã? O que é ser injuriado? É alguém que chega e joga lama no seu nome, na sua honra, difama você, fala mal de você, conta mentira a seu respeito, destrói a sua reputação. E aí, Pedro vem dizer o seguinte: olha, se você está sendo injuriado, fica triste não, se alegre por isso, se é por causa da justiça, porque repousa sobre você o Espírito da glória. No meio de tanta luta, de tanta prova, de tanta acusação, você tem uma alegria indizível e cheia de glória. Aliás, dá uma olhadinha no capítulo 1, versículo 8. Isso para mim é um dos textos mais lindos. Essa semana eu escrevi uma pastoral sobre esse versículo. Eu acho isso aqui impressionante. Vamos ler juntos, com voz bem eloquente, 1:8. Vamos lá? A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Hoje a gente sabe o que eu penso? Quem aqui tem assim o hábito de vez em quando ir num estádio de futebol assistir o time da sua preferência? Quem? Eu tenho vontade de ir, ainda vou. Eu quero ir. No dia que o meu time estiver melhor e tiver pegar um adversário bem fraco para não sair de lá derrotado. Agora, você já viu com que vibração um torcedor pula na arquibancada na hora que o seu time faz um gol? Quem já assistiu a seleção brasileira numa Copa do Mundo, numa final, e o Brasil está ganhando, e diz gol. Gol. É assim que a gente reage. Você quer pular e jogar até a televisão para cima, gol! Aí Pedro está dizendo que você que tem Jesus, você que, embora não esteja vendo fisicamente Jesus, mas você conhece Jesus, você se alegra com alegria indizível e cheia de glória. Você acha que tem espaço para esse tipo de oração na igreja? Eu estava pregando ontem numa igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito preciosa e amada, e eu estava falando que às vezes a minha experiência de rodar pelo Brasil afora, tem igreja que eu chego, é aquela que nós chamaríamos de ultraconservador. Não tem nada de errado com isso, mas as pessoas não esboçam uma reação. Você não sabe se ela está gostando, se ela não está gostando, se ela está acompanhando, se ela não está acompanhando. É um negócio assim, congela a imagem. Congela. A pessoa está de um jeito, você fica desesperado. Tem outro lugar também que a pessoa está tão emotiva que você não sabe se ela está entendendo o que você está falando. Agora, irmãos amados, não dá para ficar assim de cara amarrada, é uma alegria indizível e cheia de glória. É isso que é o Evangelho. É isso que Pedro está trazendo para esse time, que não é time que está sendo promovido, não. Não é gente que está hospedado no hotel 5 estrelas em Roma, não. É gente que perdeu sua casa, que perdeu sua propriedade, que está sendo difamada, que o fogo da perseguição em cima dela. Você entendeu isso? E quanta gente reclama, murmura, lamenta, qualquer coisinha você está gemendo, qualquer coisinha você está murmurando, qualquer coisinha você está aborrecido com a vida, qualquer coisinha você está reclamando de Deus. Nós precisamos estudar essa carta com esse sentimento do que Deus fez por nós. Veja mais, quando nós temos mais um pouquinho de tempo. Esta carta é uma carta que enfatiza a bênção e a glória da igreja cristã. Olha comigo capítulo 2, versículo 9. Olha aí que coisa linda. Vamos ler juntos? Só um pouquinho. Vamos ler o 8. Não, só o 9 mesmo. Vamos ler o 9. Vamos juntos, o 9 e o 10. É o 9 e o 10 que eu quero. Vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Notem vocês que Pedro está escrevendo para uma igreja, tanto judaica quanto a igreja gentílica. Não erais povo, mas agora sois povo. E ele vai nos ensinar algumas verdades gloriosas aí. Nós somos o quê? Raça eleita. Nós somos o quê? Sacerdócio real. Nós somos o quê? Nação santa. Nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é propriedade exclusiva? Numa linguagem bem caipira, ninguém tasca. Ninguém tira casquinha no sentido de que, não, agora você diz que é de Deus, mas agora você vai ser meu. Não, você é de Deus e só de Deus. Deus guarda você como a menina dos seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus protege você. Deus é um muro de fogo ao redor de você. Você está escondido com Cristo em Deus, assentado nas regiões celestes. Significa que eu não vou ser provado? Não. Significa que apesar da prova, ninguém pode tirar você dos braços de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Pois bem, vamos um pouquinho mais. Esta carta é uma carta que destaca que a nossa salvação é o fundamento da nossa alegria. A sua alegria não é em virtude que você é uma pessoa que tem uma boa formação. A gente tem alegria nisso, não tem? Claro que tem. Você tem uma família maravilhosa, é claro que você tem motivo de alegria. Você mora numa casa confortável ou num apartamento confortável, isso é motivo de alegria. Você tem pão sobre a sua mesa todo dia para comer, isso é motivo de alegria. Você tem saúde, ou você tem um bom plano médico, ou você não tem plano médico, mas você tem médicos amigos, ou você não tem médicos amigos, você vai para o SUS e mesmo lá com dificuldade você ainda é atendido. Você tem amigos, você tem liberdade de ir e vir. Você tem direitos, ainda que não tão seguros, mas alguns direitos básicos garantidos. Você tem liberdade de sair da sua casa, vir aqui para a igreja, sem que ninguém pare no caminho perguntando, você está levando Bíblia aí? Tantas coisas boas. Porém, a razão da nossa maior alegria, irmãos, é que nós temos uma salvação eterna. Eterna. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos numa ponte, em cima de uma ponte. De um mundo para o outro. Da terra para o céu. Do tempo para a eternidade. Da história para a transhistória. E em cima da ponte não é sensato construir casa. Você pode ter bens? E tem, louvado seja Deus. Você tem posses? E tem, louvado seja Deus. Mas não põe o seu coração nisso não. Isso vai ficar. O fogo vai destruir. Mas você tem uma salvação e uma herança eterna, imaculada nos céus. Você pode ser perseguido? Pode. Mas ninguém tira de você essa herança. Pedro está dizendo que esta convicção da salvação é que dá a você motivo de uma alegria indizível e cheia de glória. Vamos dar uma olhadinha no 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Eu vou encerrando por aqui. Vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O que ele está dizendo é o seguinte, aqui é prova. Então, se a provação chegar, não estranhe não, como se fosse uma coisa, meu Deus do céu, eu não esperava que tivesse provação. Não espere provação sim, vai ter luta sim. O mundo vai ser hostil sim. Se você for fiel a Deus, você vai ser criticado sim. Mas você, apesar disso, você deve exultar e se alegrar.
porque a sua salvação vai ser consumada na gloriosa volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça. E eu só queria concluir então, fechando com o último ponto, que esta carta aponta para a segunda vinda de Cristo. Eu queria só que você olhasse comigo, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? 5, 4, vamos juntos? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que é a palavra imarcessível? Quem me dá um sinônimo? Não? Que não pode extinguir-se. Que mais? Que não murcha. Imperecível. Logo que o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Então, deixa eu dar uma dica bonita para vocês de homilética aqui. Leia o Salmo 22, 23 e 24, numa sentada só, num fôlego só. Qual a diferença que você vai ver entre esses três salmos? O 22 fala da morte, o 23 fala da vida, o 24 fala da glória. Jesus Cristo nos é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento, de três maneiras. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor e ele é o supremo pastor. O bom pastor é o Salmo 22. Como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O grande pastor é o Salmo 23. Ele vive para as ovelhas. O supremo pastor é o Salmo 24, ele voltará para as ovelhas. Então, como bom pastor, ele morreu pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. Este é o nosso glorioso Redentor. E é disso que vamos tratar na exposição desta carta. Então, sugiro a vocês, até peço a vocês, que leiam esta carta, 5 capítulos. Leia em casa. Porque na próxima vez, daqui a 15 dias, se Deus permitir, nós exporemos já a partir do primeiro capítulo, entrando então na exposição da carta, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar com gratidão a Deus. Senhor, receba o nosso tributo de gratidão nesta manhã, pelo privilégio de 2000 anos depois, praticamente, que Pedro escreveu esta carta. Ela é ser tão atual, ser tão viva, ser tão oportuna, ser tão necessária para a nossa vida. Meu Deus, dá-nos prazer de ler a Tua palavra. Dá-nos prazer de mergulhar nas águas profundas das Escrituras. E dá-nos alegria, Deus, não só de conhecer, mas de sermos transformados por esta palavra. Dá-nos um coração faminto e sedento das coisas lá do alto, onde Cristo vive, para que vivamos neste século, sábia, justa e sensatamente, para o louvor da Tua glória. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, um breve intervalo para o culto das 11. Deus abençoe a todos.